Então, aqui vocês estão vendo novamente a molécula de oxihemoglobina, né? Já foi falado na outra parte. Agora vocês estão vendo também a fórmula da oxihemoglobina, mas com alguma coisa diferente aqui. No caso é o H+, né? A gente sabe que a fórmula da oxihemoglobina é HbO2, né? Essa não está simplificada, mas o que acontece? Na presença de H+, entrou H+. O que vai acontecer? Vai sair O2. Aí forma um produto, né? H+ por Hb, né? Que é a hemoglobina. Chamada hemoglobina. Aí sai O2. Entrou oxigênio. O que acontece com o H+? Vai sair. Vai formar a molécula de oxihemoglobina. Vai deixar o meio mais ácido, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa importância do H+, né? Abaixo do pH. Há fatores que influenciam a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Quais seriam esses fatores? Aqui está um gráfico, né? Fala da saturação do PO2, né? Saturação da hemoglobina, perdão, e sobre PO2, né? Os fatores seriam aumento da concentração de CO2, né? Aumento da temperatura no sangue, aumento dos íons H+, diminuição do pH, aumento dos produtos do metabolismo celular, né? Aumento da concentração do CO2. O CO2 ele não irá competir diretamente com o oxigênio, mas o que ele fará? Ele fará com que ocorram deformidades da hemoglobina, que não seria a mesma competição do CO, né, do monóxido de carbono, né, que mais na frente vai ser discutido, né, e esse aumento de concentração vai dificultar, né, a pegada, né, a ligação com o oxigênio, né, lá no grupo M, como foi dito, e tem outro fator que é aumento da temperatura do sangue. Esse aumento da temperatura do sangue vai fazer com que perca a estabilidade, né? A molécula de hemoglobina com oxigênio já é, já é instável, né? Já não tem estabilidade nenhuma. Aí com o aumento da temperatura vai ficar mais instável ainda. Também há aumento, diminuição do pH e aumento dos íons H+, né? O H+, vai fazer com que nada mais, nada menos do que aconteceu na forma anterior, né? Entrou H+, vai sair oxigênio, né? Entrou oxigênio, vai sair H+. Há também outro fator que é o que? Aumento dos produtos do metabolismo celular. Este produto do metabolismo celular seria, no caso, o DPG, né? Que é um exemplo desse produto. O que vai acontecer? Tá a molécula de oxihemoglobina, né? Entrou o DPG, o que vai acontecer com o oxigênio? O oxigênio vai sair, né? Antes tinha oxigênio normal, entrou DPG, o que aconteceu com o oxigênio? Saiu, né? É, aqui está também o transporte de CO2, né? O que acontece com o CO2? CO2 vai ser liberado no tecido em forma de CO2 e água, né? Vai haver equilíbrio, que vai formar o gás carbônico, né? O ácido carbônico, perdão, né? Esse ácido carbônico vai entrar em equilíbrio, alguma parte vai ficar dissolvido em CO2 mais H2O, pode também haver o ácido carbônico e também pode haver a dissociação, que é a maior parte, né? Dissociação formando o íon carbônico, né? Aqui mostra um esqueminha, né? O que vai acontecer? Aqui estão os tecidos. No tecido vai ocorrer o metabolismo, né? Nas células vai liberar CO2, né? CO2. O que vai acontecer? CO2 e água, né? CO2 pode ser dissolvido, né? Pode aumentar a pressão do CO2, pode diminuir, depende da ocasião.
CO2 pode se juntar com a água e formar ácido carbônico, que pode associar, né, em um íon e também em H+. E no próximo capítulo também, na próxima videoaula, a gente vai falar sobre tampões plasmáticos, né? Aqui também o CO2 pode se ligar a um grupamento amino e formar aquela ligação com a hemoglobina, né? Formar a ligação com a hemoglobina. Que é uma reação também que não vai competir com a oxiemoglobina, né? Não vai ser a mesma formação, não. Pode usar a hemoglobina, mas não vai alterar na saturação de oxigênio, nada não. Vai fazer outra ligação que não influencia, né? Diferentemente do monóxido de carbono, que ocupa o espaço do dióxido de carbono. Aqui mostra o grupamenamina, né, ligado ao dióxido de carbono, né, que vai formar H+ para ligar aos tampões, que vai ser discutido na próxima videoaula, como eu disse. O que vai acontecer? Vai fornecer H+ para a célula, né, e também pode ter outra via, que é o CO2 entrando, formando CO2 mais água. Aí que vai entrar uma enzima específica, né, da célula, que é responsável pelo tampão, né, que é responsável pelo acúmulo de bicarbonato, né, o que vai ser a anidrase carbônica. Aqui outro esquema, né, quer dizer, o mesmo esquema, só que de forma ilustrada diferente. É massa, né, falando aqui da anidrase carbônica, o ácido carbônico, né, formado pelo CO2 mais água. É o mesmo esquema, mostrando a dissociação do íon, né, carbonato, H+, e a formação, né, célula, CO2, entrando na hemácia, né, a hemácia trabalhando de forma na anidrase carbônica. E uma curiosidade aqui, ó, CO2 transportado como? O CO2 é transportado na sua forma natural em 7%, né? Na hemoglobina, né, na carbohemoglobina, né, carboamina hemoglobina também chamada assim, como 23%, mas a sua maior forma é como carbonato, né, e o carbonato 70%. Aqui mostra um resumo, né, do que foi dito. Então, aqui vai mostrar a passagem do sangue venoso, né? O sangue venoso tem pouco oxigênio, né? Então a pressão parcial do oxigênio vai ser menor do que nos alvéolos. Então a tendência é a pressão parcial do oxigênio fazer com que haja uma movimentação do alvéolo para a arteríola, né? Passando aqui no capilar, então vai acontecer a hemácia vai transportar, né, 4 oxigênios pelos desdobramentos M, né, através do ferro e a parte amina, formando, né, a oxiemoglobina. A oxiemoglobina vai chegar no ventrículo esquerdo, que vai através da aorta, né, vai transportar os tecidos, vai irrigar até nos tecidos. Chega no tecido, o que acontecer? O tecido é quente, né, ele possui uma certa quantidade de CO2 e H+, né, o que acontecer? Ele vai fazer com que libere, né, liberando, né. Então, o que vai acontecer? Vai liberar nos tecidos. O H+, o CO2, como disse, vai estimular aqueles fatores importantes, né, na liberação da molécula de hemoglobina. Nada mais que essa forma aqui em cima, ó, essa fórmula, né. Então, aí o que vai acontecer? Liberou oxigênio e tal, teve
metabolismo, o que vai acontecer com a célula? O que vai acontecer com o tecido? O tecido vai liberar, vai pegar o CO2, né? E vai transportar, vai haver o transporte de CO2 através da hemoglobina mais CO2, a carbohemoglobina, né? Ou carboamina hemoglobina, vai fazer com que haja o transporte através do transporte venoso, né? Que é cheio, fraco em oxigênio, né? E cheio de CO2, vai ser transportado através da veia cava, né? Vai chegar até a veia cava inferior, vai, é, ele vai ser transportado através da artéria pulmonar, né? Então, mas a maior parte, como diz, é bicarbonato, né? É uma pequena porcentagem através da hemoglobina e a menor parte ainda, né, de CO2. Chegando no capilar, o que vai acontecer? CO2, a pressão de CO2 vai ser maior do que a pressão de CO2 fora do alvéolo. O que vai acontecer? Então, vai acontecer com que o CO2 saia do capilar e vai para o alvéolo, né?